Começou como uma simples curiosidade. Na época da escola, entre uma aula e outra, criei uma conta no iFood. Não por necessidade, mas para matar a dúvida. Seria mesmo tão bom quanto diziam? Demorei a dar o primeiro passo. Por semanas, o aplicativo ficou ali, esquecido no celular, até que num dia qualquer decidi aceitar uma entrega. A primeira de muitas. Aos poucos, entre as obrigações da escola e os momentos livres, fui pegando o gosto. As ruas noturnas, os destinos incertos, os rostos rápidos no portão. Comecei a fazer entregas com frequência e logo o emprego no supermercado ficou para trás. A rotina mudou. Depois das aulas e nos fins de semana, era só eu e o volante. Lembro especialmente de uma noite, daquelas longas e úmidas, que prenunciam algo estranho no ar. Era um feriado prolongado e a cidade parecia pairar em silêncio entre o sono e a ressaca. Eu rodava pela madrugada, entregando pedidos para insones e festeiros de última hora. Por volta do fim do turno, aceitei o que prometia ser apenas mais uma entrega. O endereço me levou a um antigo armazém, afastado, solitário no meio de um amplo estacionamento vazio. Os faróis do carro recortavam a névoa rala que começava a se formar. Na tela, a instrução era clara: entrar pela lateral e deixar na recepção. O prédio, de aparência abandonada, era um bloco de concreto com janelas empoeiradas e um silêncio que parecia absorver os sons da noite. Contornei até encontrar a porta indicada. Era de metal pesado, com uma pequena janela de vidro fosco. Espiei por ela. Não vi nada além de sombras e uma fraca luz amarelada vacilando ao fundo. O reflexo dos faróis dificultava a visão, mas mesmo assim empurrei a porta com cautela. O rangido do metal cortou o silêncio como uma faca. Lá dentro, a escuridão era quase total. Havia apenas uma pequena lâmpada de segurança no canto, lançando um brilho morno e insuficiente. Nenhuma recepção à vista. Apenas um corredor se desenhava à frente, longo, estreito e mergulhado no breu. Fiquei parado, o cheiro de poeira e tinta velha invadindo minhas narinas. Era o tipo de lugar que não escondia sua história. Peguei o celular para confirmar o endereço mais uma vez. Tudo certo. Mesmo assim, algo me dizia que eu não deveria estar ali. Relutante, decidi ligar para o número do cliente. Assim que apertei o botão de chamada, um som ecoou ao longe. O toque de um telefone abafado, vindo das profundezas do corredor. O som repetiu, mais alto, mais perto. Um brilho fraco surgiu na escuridão. Alguém segurava um aparelho. "Tem uma entrega do iFood", anunciei, tentando parecer casual. "Vou deixar aqui para você." Coloquei a sacola no chão e dei um passo atrás. Foi então que ele apareceu. Uma figura masculina, alta, de ombros largos, emergiu da sombra com passos firmes e silenciosos. Não disse nada. Não fez nenhum gesto. Apenas caminhava em minha direção. Rápido demais, determinado demais. O modo como se movia, havia algo errado. Senti o medo subir como uma maré fria, a pele arrepiada, o instinto gritando. Sem pensar duas vezes, virei-me e saí apressado, sem olhar para trás. A porta se fechou com um estalo seco atrás de mim. Já dentro do carro, com o motor ligado, vi algo se mover do outro lado do vidro da porta. A silhueta ainda estava ali, observando. Dirigi direto para casa naquela noite. Não fiz mais nenhuma entrega. Tentei convencer a mim mesmo de que havia sido apenas uma situação estranha. Talvez um cliente peculiar, talvez um mal-entendido. E por algum tempo deixei o assunto quieto. Mas alguns dias depois, recebi uma ligação que congelou o sangue nas veias. Era da polícia. Queriam saber por que meu carro havia sido registrado nas câmeras de segurança de um armazém em plena madrugada. Expliquei. Mostrei o comprovante da entrega. Do outro lado da linha, o policial hesitou antes de continuar. Os funcionários daquele armazém haviam voltado do feriado
e encontrado a sacola de comida abandonada no meio do corredor. Nenhum deles tinha feito o pedido. Descobriram que a conta usada era falsa. Alguém invadiu o sistema, usou um nome qualquer. Mas o mais perturbador foi o detalhe de que a comida sequer foi tocada. Era óbvio que aquela entrega não era sobre comida. Até hoje me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ficado mais alguns segundos, se tivesse seguido pelo corredor, se tivesse esperado. Algumas perguntas não merecem resposta. Na época, eu tinha 23 anos e trabalhava em tempo integral numa pizzaria pequena, encravada numa área rural, esquecida por quase tudo, exceto pelo tempo. Eu e meu melhor amigo, Tiago, cuidávamos do turno da noite. Era um lugar simples, com poucas mesas, voltado quase exclusivamente para entregas e pedidos para viagem. Nada demais, nada que chamasse atenção. E talvez por isso, algo naquela noite tenha conseguido passar despercebido, até ser tarde demais. A chuva começou cedo, fininha, quase tímida, mas constante. Ela escorria pelas janelas da loja como se o mundo estivesse chorando baixo. O movimento estava fraco, como de costume em noites assim. Próximo do fim do expediente, Tiago sugeriu que começássemos a limpar para sairmos mais cedo. Concordei e comecei a passar um pano pelas mesas quando o telefone tocou. Atendi. Pizzaria do Zé, boa noite. Silêncio. Não o tipo de silêncio apressado que vem antes de um trote ou uma respiração pesada. Apenas o nada. Esperei alguns segundos antes de desligar. Imaginei que fosse só alguém entediado. Voltei a limpar, mas algo capturou meu olhar na janela da frente. Um brilho. Havia um carro estacionado a alguns metros dali, com uma luz fraca vinda de dentro. Talvez a tela de um celular. Era o único veículo no estacionamento. A pizzaria ficava num terreno isolado e aquilo se destacou demais para passar despercebido. O telefone tocou de novo. Tiago estava mais perto, então ele atendeu. Dessa vez, ouvi uma voz abafada no outro lado da linha. E ele respondeu com um ok, breve, antes de desligar. No mesmo instante, a luz do carro se apagou e ele foi embora. Comentei sobre isso, mas Tiago deu de ombros. Um senhor pedindo pizza para viagem. Deve ter se perdido. Fazia sentido ou não. Por que esperar do lado de fora da loja, debaixo da chuva, para fazer um pedido por telefone? Deixei para lá. Tiago começou a preparar o pedido e minutos depois me entregou a caixa para fazer a entrega. O endereço era perto, menos de 15 minutos dirigindo. Saí debaixo da chuva fina e segui pelas ruas molhadas até um bairro mais sofisticado, onde as casas pareciam grandes demais para uma cidade tão pequena. O GPS me levou até uma rua sem saída. 3 entradas, cada uma levando a uma mansão adormecida. Parei diante da indicada e revisei o número da casa. Tudo batia. Peguei a pizza e caminhei até a porta. Toquei a campainha. Nada. Todas as luzes estavam apagadas. Liguei para o número no pedido. Caixa postal. Voltei para o carro frustrado e joguei a pizza no banco do passageiro. Não era incomum lidar com pedidos falsos, mas ainda assim, aquela situação me deixou inquieto. Algo ali não batia. Cheguei à pizzaria. Tiago terminava de limpar. Ele disse que não havia mais pedidos. Estávamos prontos para fechar. Fomos até os fundos limpar os fornos e bancadas. Já estávamos quase terminando quando um estrondo ecoou da frente da loja. Paramos, nos entreolhamos, corremos. Nada. Até que Tiago viu uma rachadura na porta de vidro. Caminhei até ela. Abri com cautela e vi a pedra caída logo à frente. Era grande, pesada, forte o suficiente para quebrar se tivesse sido jogada com força. Mas o estacionamento estava vazio. Nenhum carro, nenhuma alma viva. Consideramos chamar a polícia, mas optamos por ignorar. Faltavam poucos minutos para irmos embora e, bem, ninguém queria estender aquela noite. Saímos pelos fundos.
Cada um foi para o seu carro. O caminho até em casa foi mais longo do que o normal, não pelo tempo, mas pelos pensamentos. Já em casa, tarde da noite, fui até a cozinha buscar algo para comer. Antes de abrir a despensa, ouvi o som de pneus cruzando poças d'água na rua. O som parou bem em frente à minha garagem. Fui até a janela. Havia um carro lá, parado. Meus olhos demoraram 1 segundo para reconhecer, mas quando o fizeram, meu corpo congelou. Era o mesmo carro que estava no estacionamento da pizzaria, o mesmo brilho fraco da tela, o mesmo silêncio. O motor ainda estava ligado, nenhum movimento. Peguei o celular e liguei para Tiago. Tem alguém aqui fora. É o mesmo carro de antes. Você tá brincando? Ele disse. Liga para a polícia, agora. Isso não tá certo. A voz dele me deu coragem. Afastei-me da janela e disquei 190. A atendente me instruiu a me esconder, enquanto enviavam uma viatura. Então, ouvi uma porta de carro se abrindo e depois se fechando. Corri até a janela. Um homem subia à minha garagem. Estava vestido todo de preto, capuz cobrindo o rosto. Seu andar era calmo, decidido. Não hesitava, não olhava em volta. Apenas vinha. Fechei as cortinas. Me afastei. Passos. Ele caminhou pela frente da casa até a lateral, bem debaixo da janela onde eu me escondia. E então... parou. O som da chuva contra o vidro parecia ensurdecedor. O silêncio que se seguiu foi como o vazio entre 2 trovões. Me aproximei, tremendo, e abri um pequeno espaço entre as cortinas para espiar. Olhos, friamente fixos nos meus. Um olhar vazio, sem expressão, sem pressa. Soltei a cortina, recuei e ele bateu na janela. 1, 2, 3 toques secos, cadenciados, e então, mais nada. O som cessou, os passos, a presença, tudo sumiu, como se nunca tivesse existido. Quando a polícia chegou, não havia carro, nem homem, nada além da chuva e o som da sirene se aproximando. Contei tudo. Eles me olharam como se estivessem ouvindo uma história inventada por alguém que tinha assistido filmes demais. Parte de mim também se sentia assim, como se eu tivesse vivido algo entre um delírio e um pesadelo. Mas o frio nos olhos daquele homem era real. O som da pedra, da chuva, da batida na janela, tudo era real. E até hoje, quando a chuva começa a cair fina e constante e a noite se torna silenciosa demais, sinto que ainda estou ali, naquela janela, encarando olhos que jamais esqueci. Tinha acabado de fazer 16 anos quando comecei a trabalhar nas entregas do restaurante dos meus pais. Era melhor do que servir mesas ou encarar o caixa. Dirigir me dava uma sensação de liberdade, ou pelo menos dava, até aquela noite. Era uma quinta-feira, perto das 8. Meu pai me entregou o pedido e as chaves do carro, que tecnicamente era da minha mãe. O Google Maps marcava 25 minutos até o destino. Para uma cidade pequena como a nossa, era longe. Longo o bastante para me afastar de qualquer sinal de conforto. Dirigi em silêncio, vendo a cidade se diluir no retrovisor até que só restavam campos e árvores. Nunca havia ido tão longe naquela direção e comecei a reconhecer a área como as terras na beira da cidade. As casas agora eram todas de fazenda, distantes da estrada, com 1 ou 2 postes de luz espalhados entre grandes vãos de escuridão. O GPS me mandou virar. Uma estrada de terra se estendia à minha frente, ladeada por mato alto e galhos que pareciam braços retorcidos. Respirei fundo. Ainda achava que estava tudo bem. Uma entrega como qualquer outra. O caminho de terra terminava em um campo de grama amarelada, diante de uma casa de fazenda antiga. Nada dizia se eu podia avançar com o carro. Então, estacionei onde estava e segui a pé. O ar era grosso, parado. Meus passos afundavam na grama úmida e cada ruído parecia alto demais. A varanda estava iluminada por uma única lâmpada amarelada. Nenhuma luz dentro da casa,
A campainha esperava. Mas antes que eu chegasse a ela, ouvi um som seco e pesado vindo dos fundos, como uma porta velha se abrindo. Gelei. A vontade de fugir era real, quase física, mas me obriguei a andar até a varanda. Deixei a sacola de entrega no chão, toquei a campainha e me virei para correr de volta ao carro. Foi então que os ouvi. Passos, muitos, velozes, correndo atrás de mim. Olhei para trás e vi 3 figuras rompendo a escuridão. Homens, sem rostos visíveis, só formas. Corri com tudo que tinha, mas fui derrubado na metade do caminho. Um deles me imobilizou enquanto o outro arrancava meus pertences dos bolsos. Tentei gritar, mas o silêncio da fazenda era absoluto. Um buraco sem eco, um chute no estômago. A dor me fez perder o fôlego. Vi os 3 correrem até meu carro e partirem. Os faróis atravessando o campo como facas de luz. E então, o escuro. O silêncio. Eu sozinho, com a grama fria sob os joelhos e o vazio dentro do peito. Levantei-me e comecei a caminhar, sem telefone, sem rumo. A estrada era só uma promessa distante. Andei por longos minutos, talvez meia hora, talvez mais, até ver os faróis de uma viatura policial se aproximarem. Pararam. Meus pais tinham ligado, preocupados com meu sumiço. Mais tarde, os policiais encontraram um celeiro escondido atrás da casa. Lá dentro, repousava uma outra sacola de entrega, igual à minha. Alguém antes de mim também tinha sido chamado ali. Ninguém denunciou, ninguém apareceu. Talvez não tenha tido a mesma sorte. Os donos da casa estavam fora da cidade naquela noite. Não tinham nada a ver com o ocorrido. Meu celular foi encontrado dias depois, atirado num campo ao lado da estrada. O carro demorou 3 semanas para ser localizado, quase 600 quilômetros distante. Já faz quase um ano. Os 3 homens nunca foram identificados. Nenhuma pista, nenhuma câmera, nenhum rosto. E às vezes, quando faço alguma entrega mais distante, ou quando a noite cai pesada sobre o campo, volto a ouvir os passos. Não reais, mas na memória. Passos na grama, correndo atrás de mim. A estrada estava escura como breu e chovia de forma constante, fina e persistente, como se o céu chorasse silenciosamente há horas. Eu voltava de uma entrega fora da cidade, algo incomum para aquele horário. Passava das 11 da noite. Meu turno geralmente terminava às 10, mas naquela noite precisei estender um pouco mais. A estrada serpenteava por entre campos e sombras, sem alma viva à vista. Eu dirigia minha velha van de entregas, o rádio desligado, e o som do limpador de para-brisa era o único ritmo que me acompanhava. A monotonia foi interrompida por 2 faróis adiante, tremeluzindo sob a cortina de chuva. Era uma caminhonete, antiga, lenta, hesitante. Aproximava-me com facilidade, mesmo mantendo a velocidade permitida. Era como se o motorista tivesse medo da própria estrada molhada. Esperei por uma brecha para ultrapassar. Liguei a seta e preparei-me. Mas antes que pudesse fazer qualquer manobra, a caminhonete perdeu o controle, deslizando em silêncio para fora do asfalto. Aplaudi sarcasticamente. Ótimo. Reduzi, encostei e fiquei observando. O veículo havia caído por uma pequena encosta, encaixando-se entre moitas, por pouco não atingindo as árvores. Não parecia haver feridos, mas também não havia movimento. Por mais que não fosse minha culpa, senti o peso da responsabilidade. Saí da van, sentindo imediatamente a chuva fria penetrar o tecido da minha camisa. Desci com cuidado. A grama escorregadia me obrigava a cada passo mais atento. Cheguei até a porta do motorista. Bati levemente. Nada. Abri. O vidro estava embaçado. E lá dentro, sentado no escuro, um homem franzia o rosto, lutando para dar partida no motor morto. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Ele virou o rosto lentamente para mim. Não respondeu por alguns segundos que pareceram longos demais. Então disse, com voz neutra:
Pode me dar uma carona? Hesitei, mas acabei concordando. Disse que o levaria até o posto mais próximo, nada além disso. Ele aceitou. Subiu comigo pela encosta sem dizer palavra. Durante o caminho de volta à van, comecei a reparar. Ele não desviava o olhar de mim, não com raiva, apenas observava, frio, constante, como se estudasse algo que não compreendia totalmente. Senti um arrepio, mas tentei racionalizar. Talvez estivesse apenas em choque pelo acidente. Entramos, liguei o motor, comecei a dirigir. A estrada parecia ainda mais longa com aquele silêncio entre nós. Eu tentava puxar assunto. Nada. Nem um sim ou não. E sempre que eu olhava discretamente para o lado, lá estavam os olhos dele, vazios e fixos. A van parecia encolher a cada quilômetro. A sensação era de que algo se acumulava ali dentro, invisível e crescente. Quando finalmente as luzes de uma pequena cidade apareceram à frente, respirei aliviado. Havia esperança. Mas foi então que ele começou a se mexer. Olhava pelas janelas com ansiedade, mexia-se inquieto no banco, os olhos indo de mim para a estrada, da estrada para o painel. Estava tenso. Quando estacionei no posto de gasolina, perguntei se precisava de mais alguma coisa. Silêncio. Ele apenas olhou ao redor como um animal encurralado. A tensão era palpável. Algo estava prestes a acontecer. Ok, bem, vou voltar para a tua estrada então. Eu mal terminei a frase quando ele se atirou sobre mim com violência, empurrando meu corpo contra a porta com força. Meus braços subiram instintivamente, tentando bloquear os socos. Alcancei a maçaneta, abri a porta e quase caí no asfalto encharcado. E então, como uma reviravolta numa peça bem ensaiada, a porta do passageiro se abriu com estrondo. Mãos surgiram do nada e puxaram o homem para fora da van. Demorei alguns segundos para entender o que havia acontecido. Havia 2 carros de polícia estacionados ali, com sirenes apagadas e faróis baixos. Policiais imobilizavam o homem, gritando ordens, algemando-o com força. Ainda ofegante, desci da van. Um dos oficiais se aproximou, tentando me acalmar. Não contaram tudo, mas me explicaram o suficiente. O homem estava fugindo. Havia cometido um crime grave e roubado aquele caminhão. Quando a polícia encontrou o veículo acidentado na estrada, decidiram montar uma emboscada no posto de gasolina mais próximo, esperando que ele aparecesse. Não sabiam, porém, que ele já estava comigo. Talvez ele tenha tentado me matar por achar que eu o denunciei. Ou talvez só quisesse minha van para continuar fugindo. Nunca saberei ao certo. Mas uma coisa eu sei. Se aqueles policiais não estivessem esperando no posto naquela noite, eu não estaria aqui agora para contar essa história. Meu nome é Tito e comecei a fazer entregas pelo Uber Eats no ano passado, logo depois de perder meu emprego de meio período no varejo. Os anúncios me prometiam liberdade, dinheiro fácil e um trabalho tranquilo. Eu era adolescente, sem muitas contas além das prestações e seguro do carro, então parecia um bom negócio. Não era. Dirigir com pressa constantemente por valores ridículos logo mostrou que aquela liberdade era uma armadilha. Eu fui empurrando com a barriga, adiando procurar outro trabalho por pura preguiça. Até aquela noite, peguei um pedido em um restaurante chinês. Pequeno, comum, nada de especial. Enquanto dirigia em direção ao endereço do cliente, meu celular vibrou com uma notificação do app. O cliente queria saber onde eu estava. Segundos depois, outra mensagem: se apressa. Franzi a testa. Tinha acabado de sair do restaurante. O pedido estava longe de atrasar. Não respondi. Estava dirigindo. E decidi ignorar. Talvez estivessem apenas com fome demais. O endereço ficava num bairro mais antigo da cidade, com casas pequenas, decadentes, mas curiosamente, os melhores clientes em gorjeta vinham desses lugares. Estacionei ao lado da entrada da garagem e saí do carro com a sacola de comida nas mãos. Foi aí que percebi. A casa estava completamente escura.
sem uma única luz acesa. Não era exatamente assustador, mas era estranho. Subi os degraus da varanda e bati na porta. Tirei o celular do bolso para fotografar a entrega, protocolo do aplicativo. Assim que tirei a foto, um grito cortou o silêncio da noite. Ei! Pulei, assustado. Um homem estava de pé, no canto escuro da casa, meio oculto pela sombra. Ele começou a andar em minha direção, tirando uma chave do bolso. Não sei o que demorou tanto, resmungou. Você passou bem na minha frente. Ele destrancou a porta como se fosse o dono do lugar. Tudo em mim gritava que algo estava errado, mas eu não sabia o que dizer. Só fiquei ali, parado, como um idiota. Vem cá, ele disse, olhando para mim com urgência. Preciso da sua ajuda. Vai ser rápido. Ele mantinha a porta aberta, esperando que eu entrasse. Eu hesitei. A sacola ainda estava em minha mão. Ah, não. Tá tudo certo. Eu tenho que voltar a trabalhar. O rosto dele mudou. Ficou tenso, irritado. Ele deu um passo na minha direção, estendendo a mão como se fosse me agarrar. Virei o ombro, fugindo de seu toque, e comecei a recuar. No instante em que pisei de volta na garagem, faróis iluminaram a casa. Um carro subiu pela entrada. O homem congelou. Então, como se o chão tivesse pegado fogo, ele correu, contornou a lateral da casa e desapareceu na escuridão, deixando a porta escancarada atrás de si. Os proprietários tinham acabado de chegar do jantar. Contei a eles o que aconteceu. Eles estavam visivelmente chocados. Não conheciam aquele homem. Ninguém deveria estar ali. Ninguém tinha permissão para ter uma chave. Ligamos para a polícia. Nunca soube como ele conseguiu entrar. Mas naquele momento tudo fez sentido. As mensagens apressadas, a ansiedade. Ele sabia que o tempo estava contra ele. Sabia que os donos estavam para voltar. E eu seria útil, por algum motivo. O que ele queria comigo dentro da casa? O que ele pretendia fazer se eu tivesse entrado? Nunca saberei. Mas uma coisa é certa. Naquela noite fiz minha última entrega.